Mauro Cid está cantando. E que canção maravilhosa! Na delação do Mauro Cid, ele revelou que o Bolsonaro recebeu em mãos uma minuta golpista e chegou a discutir o assunto com chefes das Forças Armadas. E piora, o comandante da Marinha topou. Só que, de acordo com o relato de Mauro Cid, apenas o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, foi quem manifestou apoio e se prontificou a embarcar em uma aventura golpista. Aconteceu logo depois do segundo turno das eleições, aquela que o Bolsonaro perdeu. Então, o Bolsonaro recebeu em mãos um plano de um possível golpe. O que tinha nesse plano? Uma trama que poderia resultar na não aceitação do resultado das eleições, poderia resultar na convocação de novas eleições, até mesmo na prisão de adversários, em um verdadeiro golpe de Estado. E quem levou a minuta golpista para o Bolsonaro foi Felipe Martins, que foi assessor especial da presidência para assuntos internacionais durante o governo Bolsonaro. De acordo com a delação do Cid, junto do Felipe estava um advogado constitucionalista e um padre. Não, para tudo. Um assessor golpista, um advogado constitucionalista e um padre entram num bar. Mais importante do que isso nesse momento, que eu vou querer voltar nessa questão do padre, hein? Mas mais importante do que isso é o que o Bolsonaro fez com a minuta. Bolsonaro não externou uma posição quando ele recebeu esse decreto golpista, ele não deu opinião, mas ele ficou com o documento e, pelo que a gente revela nessa reportagem, depois ele submeteu esse documento a militares de alta patente, comandantes das forças, para que eles avaliassem realmente a viabilidade desse plano golpista. E olha, não adianta dizer nada, não adianta dar desculpinha, inventar a história que for. Se o Bolsonaro levou esses documentos para discutir com as Forças Armadas, é óbvio que no mínimo ele cogitou tentar o golpe. Ok, agora resta saber como é que os chefes das Forças Armadas reagiram. Só que, de acordo com o relato de Mauro Cid, apenas o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, foi quem manifestou apoio e se prontificou a embarcar em uma aventura golpista. Os demais participantes dessa reunião, que a gente não tem detalhes sobre todas as pessoas que participaram, os demais participantes não apoiaram, não houve adesão ali do alto comando das Forças Armadas, então acabou não sendo realizada nenhuma tentativa golpista. Mas é fato que houve uma cogitação e houve uma discussão desse plano na cúpula do governo federal. Não foi por falta de tentativa do Bolsonaro não, hein? Tá, será que agora que a gente sabe que pelo menos um dos comandantes das Forças Armadas aceitou um plano golpista e os outros ficaram quietos, será que agora a gente pode dizer que a gente tem um problema sério nessas instituições? Vamos olhar mais de pertinho para quem são os personagens menos conhecidos nessa história. A começar pelo Felipe Martins, o ex-assessor para assuntos internacionais. Eu me envergonho de dizer isso. Ele era um conhecido e assumido seguidor de Olavo de Carvalho. E morreu. No governo Bolsonaro, ele chamou atenção por fazer um gesto associado a supremacistas brancos durante uma sessão do Senado. Depois tentou dizer que não era nada, era só ajeitando a lapela. O Felipe Martins também foi alvo, junto com Alan dos Santos, do inquérito das fake news e passou 8 meses sem registrar absolutamente nada na agenda oficial dele. Ele era assessor para assuntos internacionais, registrou nada na agenda por 8 meses. Isso não significa que o Felipe não estava trabalhando, né? A gente sabe, por exemplo, que ele teve uma reunião secreta, fora da agenda, com o Bolsonaro no dia 18 de dezembro. Não sei se dá para chamar golpe de trabalho, né? O que vocês acham? O nosso próximo personagem é o almirante Almir Garnier. Garnier foi o único dos comandantes das Forças Armadas do Bolsonaro
que se recusou a entregar o cargo numa pequena crise que aconteceu no final de 2022, quando os comandantes estavam discutindo como e quando seria a passagem de posse das forças para os novos comandantes. Então estava rolando uma crise, né, os comandantes ali das 3 forças iam sair, iam passar, né, o comando, e o Almir foi o único que se recusou a entregar o cargo. A Marinha prepara uma solução própria para a troca de comando. E aí, o atual chefe da força, que é o almirante da Esquadra Garnier, é o único a recusar o convite para se reunir com o futuro ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, como mostrou uma reportagem da Folha de ontem à noite. Tem também detalhado essa situação, né, com o presidente eleito. E está decidido o almirante a manter a decisão de não prestar continência a Lula. E aí ele vai usar uma saída, que ainda não foi divulgada, que pretende ser um forte gesto com a intenção de mostrar o desagrado dele diante dessa ascensão de Lula, que ele reputa como um descondenado. E aí a oficialização da troca de comando na Marinha está marcada para o dia 5 de janeiro. No final das contas, o Almir sequer estava presente na cerimônia de posse do novo comandante da Marinha, deixando o sucessor dele com a cara de tacho enquanto recebia a posse do ministro da Defesa, o José Múcio. Hoje, sabendo disso tudo, fica mais fácil a gente interpretar alguns eventos do passado. Olha só, que tal esse discurso do Bolsonaro, lido por um locutor no dia 13 de dezembro, Dia do Marinheiro? Registro como presidente da República a gratidão e o reconhecimento de nossa população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje, que até mesmo com o sacrifício da própria vida, lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses de nosso país. Você imagina que a pessoa está tramando um golpe e ela fala isso? O Josias, lá do UOL, também trouxe algumas lembranças de eventos que ficam, assim, um pouco mais reveladores, vistos à luz do que a gente sabe hoje, né? Vamos ver o Josias e os vídeos que ele relembrou aí. No final de novembro, depois de uma visita ao Bolsonaro, o general Braga Neto, que foi o vice na chapa derrotada, ele parou o carro no cercadinho do Alvorada para conversar ali com um grupo de bolsonaristas, e ele falou: vocês não percam a fé. É só o que eu posso falar para vocês agora. Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Dá para olhar para todos esses vídeos, todas essas falas golpistas com outros olhos agora, hein? E de fato, eles estavam nesse momento em que o Braga Neto está dizendo isso para os apoiadores do Bolsonaro, eles estavam tentando articular um golpe. Vamos para o próximo vídeo. Um dia depois, o Valdemar Costa Neto, que é o dono do Partido Liberal, ele disse que foi pressionado pelo Bolsonaro, num encontro também lá no Alvorada, para ingressar com uma ação no TSE questionando algo como 250 mil urnas antigas que foram usadas pelo TSE nas eleições de 2022. Mas tem umas urnas que têm que ser revistas e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. O que era a proposta? Golpe. O Valdemar entrou com essa ação e não apenas perdeu, como o partido dele tomou uma multa milionária por litigância de má-fé. Toma! Aí numa live que foi ao ar na véspera da fuga do Bolsonaro para a Flórida, nessa live o Bolsonaro soou como se lamentasse não ter conseguido apoio para o golpe que evitaria a posse do Lula. Ele disse nessa live: eu busquei dentro das 4 linhas se tinha alguma alternativa para isso aí. Isso aí era a eleição do Lula. Eu busquei dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa. Tentou mesmo, ou se tentou, né, Bolsonaro? E ia tentar mais ainda no dia 8 de janeiro. O golpe não foi discutido, não foi sequer pensado. Não, pensado, todo mundo pensa.